Então, seguinte. Esse vídeo é um vídeo que eu pensei várias vezes se eu gravava, se eu não gravava. E aí eu tive uma conversa com uma aluna minha essa semana e eu decidi gravar. Vale lembrar que isso aqui é essencialmente a minha opinião, tá? Não diria que eu tô dando esse conselho para você seguir. Eu vou simplesmente expor a minha opinião sobre uma coisa que eu acho que é, talvez, não sei se é delicada, se é polêmica, sei lá. Mas enfim, não interessa isso. Eu quero que você entenda a minha opinião. E a minha opinião é o seguinte, é em relação à atividade física. Eu acho que nossa sociedade hoje, de uma forma geral, ela associa atividade física e saúde, longevidade, de uma forma equivocada, de uma forma exagerada. Vamos lá, deixa eu te explicar por que eu estou te dizendo o que eu estou dizendo, tá? É assim, há um tempo atrás, a primeira vez que eu vi uma coisa que me fez pensar sobre isso, peraí, eu acho que esporte não é tão bom assim, eu acho que atividade física, como nós vemos, não é tão bom assim para longevidade, foi assistindo um documentário, não lembro, acho que foi uma minissérie até, chamada Blue Zone, Zonas Azuis. Se eu não estiver enganado, existe inclusive um livro sobre esse assunto, sobre essas zonas azuis, que eu quero assistir. O que são essas zonas azuis? São regiões ao redor do mundo onde você tem uma grande incidência de centenários. Então, o que é o seriado? Basicamente, o cara vai visitando cada uma dessas zonas azuis, que estão em diferentes regiões do mundo, tá? Tem uma no Japão, tem uma na Itália, tem uma nos Estados Unidos, tem uma na Costa Rica, enfim, não lembro todos os lugares. Mas está em países diferentes, regiões diferentes, climas diferentes. E aí ele visitou cada uma dessas zonas e cada uma delas, onde ele chegava, ele começava a mapear o que aquelas pessoas faziam, os moradores daquela cidade, que tinha uma grande quantidade de centenários, fazia para ter uma vida saudável e mais longa. Ao observar tudo que estava ali nessas zonas azuis, o que me chamou a atenção de imediato? Ninguém faz musculação. A famigerada musculação, que todo mundo hoje, pelo menos aqui no Brasil, não sei se isso é uma coisa geral, mas, caramba, aqui no Brasil é unânime. As pessoas têm uma ideia fixa de que você tem que envelhecer fazendo musculação. Outro dia, veio um cara dar aula nos comentários de algum post que eu fiz lá no Instagram, nem lembro qual foi o post, mas enfim, o cara veio dar aula. Nossa, você perde 1% de massa muscular a partir dos 40 anos, se eu não me engano, 40 ou 50 anos, você perde 1% de massa muscular por ano. Falei, cara, olha o dado que essa pessoa está colocando aqui. Em 5 anos você desapareceu, né? Você vai virar pó. Se é 1% por ano, em breve você não existe mais. Então, assim, eu vejo uma ideia fixa de que tu tem que fazer musculação. É obrigatório que seja musculação. Você tem que ter massa muscular e assim tem que ser. Então, de imediato eu vi esse seriado e me chamou muito a atenção isso. Nenhuma das zonas azuis, nenhuma, fazia musculação. Nenhuma delas tinha uma preocupação com a manutenção da quantidade de massa muscular. Por outro lado, todos eram indivíduos ativos, todos eram indivíduos que tinham o movimento, tinham a atividade física como parte natural do seu dia, parte natural da sua vida. Por exemplo, eu me lembro do Japão. O Japão tem uma cultura diferente em relação aos móveis, né? Então a mesa de se alimentar é próxima do chão. Então, pessoas idosas, pessoas de 90 anos de idade, 80 anos de idade, 100 anos de idade, sentando no chão para comer. E o simples ato de você sentar no chão e levantar, sentar no chão e levantar, sentar no chão e levantar. Pensa aí quantas vezes por dia tu senta para comer, tá? São muitas vezes. Então você iria várias e várias vezes fazer esse movimento ao longo do dia. Se você parar para pensar, você fez um monte de agachamentos, tá? Além disso, eram pessoas que tinham jardim em casa e as pessoas em geral cuidavam dos seus próprios jardins.
Então as pessoas iam lá, agachavam no jardim, mexia com terra, mexia com isso, mexia com aquilo. Outro exemplo que eu me recordo, na Itália, a Zona Azul era numa ilha, na ilha da Sicília, se eu não me engano. Tem Sicília e tem Sardenha, eu sempre confundo as ilhas. Mas eu acho que era na Sicília. É uma ilha que ela é montanhosa. Então, para você fazer qualquer coisa, você precisa descer ou subir ladeira. Ou melhor, você precisa descer e subir a ladeira, né? Se você subiu para ir para algum lugar, você vai descer na volta e vice-versa. Então, nesse terreno montanhoso, as pessoas tinham casas que elas não podiam ser muito amplas, elas não tinham um pavimento grande. Então as casas tinham. Mostrou uma casa no documentário que, se eu não me engano, ela tinha 4 andares. Tipo, é um cômodo em cada andar, porque não tem espaço horizontal para você crescer a casa devido à irregularidade do terreno, tá? Então, tipo, a cozinha num ambiente, a sala em outro ambiente, o quarto em outro ambiente, cada um em um andar. Então essa pessoa envelhece subindo e descendo escada inúmeras vezes. Pensa quantas vezes por dia essa pessoa vai subir e descer escada, subir e descer escada, subir e descer escada. Isso faz com que ela envelheça com saúde, isso faz com que ela envelheça se movimentando. Enquanto isso, aqui no Brasil, eu me lembro de uma vez, eu fui com a Fê, a gente estava vendo uma casa, estávamos sonhando, tá? Não é uma coisa na nossa realidade ainda, a gente chega lá um dia. Mas a gente estava sonhando lá, vendo uma casa de um condomínio muito bom aqui na cidade onde moramos. E aí nessa casa, o cara valorizou muito a ideia de que ele vendia a casa com espaço para elevador. Tipo, o fosso do elevador já está construído, o maquinário está tudo preparado, é só colocar a cabine quando for a hora. E aquilo me chamou a atenção, cara, por que eu ia precisar de um elevador? Ah, não, porque idoso, né, sabe como é que é, tem que ter elevador, porque escada é muito complicado, é muito perigoso escada, subir e descer escada é um perigo, para quando você tá velho, para quando você tá idoso. E aí, quando eu fui ler o documentário, isso também me chamou a atenção, cara, pera lá, aqui a gente tem medo de subir e descer escada porque vai machucar, vai cair. Lá, eles envelhecem fazendo isso e isso deixa de ser um perigo, entende? É uma concentração gigantesca de centenários, acima da média do mundo. Eu acho que o único lugar que chegou mais próximo da nossa cultura de atividade física foi uma comunidade lá dos Estados Unidos, que eles eram adventistas do 7º dia, se não me engano, e eles tinham o hábito de fazer esportes dentro da comunidade, assim, em sociedade. Existia uma amizade muito grande do pessoal se juntar e jogar tênis, e jogar, eu não lembro o nome dos esportes, eram coisas diferentes que eu estou acostumado, mas enfim, eles faziam esportes juntos. Era o único que fazia uma coisa mais parecida com o que nós fazemos, tá? Então esse é o primeiro ponto. Essa ideia de que movimento é o que nós precisamos para envelhecer com saúde, e não necessariamente músculo. De novo, é minha opinião. Eu não estou falando que está certo ou está errado, eu não vi nenhum estudo científico, até porque, de coração, eu não boto muita fé em estudo científico. Por quê? Porque se você quiser um estudo científico para dizer que você precisa de músculo, você acha. E se você quiser um estudo científico para dizer que você não precisa de músculo, você também acha. Então, e aí, né? No final das contas, você vai acabar escolhendo em que você quer acreditar. Então, estou te contando o que eu acredito aqui. É a minha opinião. Você pode concordar ou discordar. Beleza, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto vem da minha experiência pessoal. Eu fui um adolescente que morou em Brasília. E em Brasília, eu não sei se hoje ainda é assim, faz muitos anos que eu saí de lá, mas quando eu morei lá, existia uma cultura muito forte da história da musculação, da academia, do ser forte, do ser musculoso e etc. Então, quando eu morei lá, na fase de adolescência, eu de fato malhei muito de, sei lá, sábado a sábado, talvez. Acho que o único dia que eu não malhava era domingo e olha lá. Era uma coisa que eu fazia também com os amigos da escola, que ia junto e tal, enfim, virava uma coisa social. Acho que isso que me motivava mais do que a musculação em si. E o que aconteceu? O que eu percebi? Com o passar do tempo, eu comecei a observar que quando eu tinha muita massa muscular, para você ter uma ideia, um parâmetro, hoje eu peso 74 quilos.
Naquela época eu cheguei a pesar 81 quilos, então a gente está falando aí de 6, 7 quilos a mais do que eu tenho hoje, tá? E muito desses quilos eram de músculo. Provavelmente meu percentual de gordura também era menor, eu não me lembro. Mas enfim, eu tinha muita massa magra a mais do que eu tenho hoje. E eu me recordo de ter uma fome avassaladora, uma fome absurda. Eu lembro que parte da minha alimentação era tipo beber 1 litro de leite por dia. Era um negócio assim de outro mundo. Hoje eu olho e acho que era de outro mundo. Na época eu achava tudo muito normal. Mas o fato é, eu tinha muita fome, eu comia muito e eu me sentia muito mais cansado, eu tinha muito mais necessidade de dormir. Essa percepção se conectou com, mais recentemente, eu fui estudar sobre jejum. E o que eu aprendi nesse curso, nesse estudo? Eu estava vendo sobre a relação que existe entre a musculatura e o seu metabolismo. Quanto mais músculo você tem, mais caro é manter o seu corpo funcionando, certo? Então, quanto mais músculo você tem, maior será o seu metabolismo basal, ou seja, o seu corpo em descanso ele queima mais calorias, ok? Então, um corpo muito musculoso, um corpo com muito mais massa magra, com muito mais peso, com muito mais volume, ele é um corpo mais caro. E esse caro, quem está pagando essa conta? As suas células. E as nossas células, elas têm um padrão genético, ou melhor dizendo, nós temos uma morte programada celular. Nossa célula ela é capaz de funcionar um tanto, depois disso não funciona mais. Quando você tem um organismo mais caro para continuar funcionando, você tem suas células se desgastando mais para manter o seu corpo funcionando. Esse desgaste, ao longo de 50, 60 anos, vai cobrar o seu preço. E quanto mais massa muscular você tiver, maior vai ser esse desgaste. Quando eu vi essa informação, era um curso sobre jejum, então eu estava falando exatamente sobre a questão de que, se você fizer jejuns periódicos, você está beneficiando a sua saúde. Por quê? Porque você vai estar dando folga para o seu corpo, para o seu organismo, você vai estar dando folga para o processo digestivo, você vai estar dando folga para as suas células, e assim, aquela mortalidade programada que as suas células têm, ela vai ser jogada um pouquinho mais para frente, porque você deu um dia de folga para suas células, tá? É mais ou menos isso. É como se você tivesse colocando uma moedinha no baú da longevidade. Ó, hoje eu dei descanso pro corpo, então ele vai aguentar mais um dia lá na frente. Seria mais ou menos isso. Essa analogia eu inventei agora, tá? Não sei se ela é literal, mas acho que vai dar para você entender a ideia. Então, fazer jejum estaria diretamente associado com você ter uma vida mais longeva. Para embasar essa ideia, eu vi a seguinte informação. Nosso organismo, eu não vou lembrar todo o processo metabólico, tá? Eu não sou dessa área, mas nosso organismo ele tem 4 hormônios, não lembro quais são, mas nós temos 4 hormônios que ajudam o nosso organismo a lidar com a baixa glicose. Então vamos supor que você ficou muito tempo sem comer, sua glicose está baixando, vai dar uma tontura e tal, pressão baixa. Você tem 4 hormônios que podem ser estimulados para que a sua glicose suba, mesmo que você não coma nada. Nosso organismo tem essas ferramentas. Por outro lado, se você come muito em quantidade, em açúcar e em carboidratos, etc., se você comer muitos alimentos, você tem um único hormônio capaz de reduzir o nível de glicose no seu sangue. Esse único hormônio é a insulina. Ou seja, se você tem 4 hormônios que lidam com a falta de alimento no seu organismo e um único hormônio que lida com o excesso, você consegue perceber que o nosso organismo está muito mais preparado para lidar com a falta de comida do que com o excesso. Ou seja, nosso organismo está muito mais preparado para fazer um jejum de 24 horas, de 36 horas, do que para ir no rodízio de pizza ou de churrasco. Ok?
Nesse mesmo curso sobre jejum, levantou-se também a seguinte questão. Mas se jejum é tão bom, se jejum aumenta a longevidade, se o jejum vai ter tantos benefícios, por que que os nutricionistas odeiam tanto o jejum? Por que que os nutricionistas não prescrevem jejum? Peraí que meu celular tá com a bateria fraca. Eu vou botar um carregador aqui, vai bagunçar a câmera, mas acho que tá carregando. Não, peraí. Pô, devia ter dado pausa, né, gente, pra fazer isso, desculpa. Tô aqui como se fosse uma live, mas enfim, vai dar certo. Aí, beleza, bora. Onde é que eu tava? Bom, assim, os nutricionistas, por que eles não recomendam o jejum? Exatamente porque quando você faz jejum, você desacelera o metabolismo. E ao fazer isso, o jejum se torna uma estratégia desinteressante para o emagrecimento, que é o que muitas pessoas querem. Muitas pessoas vão lá fazer jejum para emagrecer. Então, realmente, para emagrecimento, o jejum não é uma estratégia interessante, não é uma estratégia eficiente, tá? Então, cabe ressaltar isso. Mas é uma estratégia eficiente para a manutenção da sua saúde e o prolongamento da sua vida. E isso levou a uma outra discussão nesse mesmo curso, que foi o seguinte: tá, mas e os músculos? Você vai fazer jejum, você não vai perder músculo? Existe um limiar, tá, entre quanto mais longo o jejum, mais você perde músculos, mas aí nós entramos em um outro ponto nessa mesma conversa. Isso tudo que eu estou dizendo aqui, eu estou reproduzindo para você um curso sobre jejum que eu fiz com um médico, tá bom? Não é um assunto que eu domino, eu estou só te contando o que eu vi lá. Então, em relação ao músculo, quanto mais longo o jejum, mais você vai perder músculo. Mas aí ele foi e acrescentou um detalhe. Nós temos hoje, e eu sei muito bem disso porque eu sou vegetariano há, sei lá, 14 anos, 13 anos, não sei. Eu sou vegetariano há muitos anos. Desde 2011, 14 anos. Vai fazer 14 anos que eu não como carne. De nenhum tipo, nem peixe, nem presunto, antes que você pergunte. Vegetariano não come carne, nenhuma delas. E então, eu escuto muito essa história de, mas e a proteína? Mas e a proteína? E como é que você faz para repor proteína? Eu não faço, eu não reponho, eu não me preocupo com isso. Eu como ovo, eu como laticínios em geral, mas eu não fico o dia inteiro pensando, e agora? O que será que eu vou comer hoje de proteína? Não, isso não é uma questão na minha cabeça, tá? O que acontece? Este professor em questão expôs o seguinte fato: proteínas não são armazenadas. Se você come carboidrato, aquilo vira açúcar no sangue, aquilo é armazenado na forma de gordura. E aí as pessoas pegam e demonizam o carboidrato, porque, né, vai engordar. Proteína não é armazenada. Proteína, se você é uma pessoa muito ativa, faz muito esforço físico, está fazendo musculação para construir massa magra, você vai ingerir proteína. Uma parte da proteína que você ingeriu vai ser quebrada para a construção de músculo. Então a proteína que você tem no seu corpo, ela está armazenada nos músculos. Mas isso só acontece se você estiver ativando os músculos, obviamente. Tá? Se você não estiver fazendo isso, não vai ser aproveitado. Se você não faz atividade suficiente, ou se você come muita proteína e fica um excesso disso no seu organismo, o que vai acontecer com essa proteína? Ela precisa ser metabolizada pelo seu fígado e pâncreas. Agora eu não me lembro, tá? Mas enfim, o fígado eu tenho certeza. E tem algum outro órgão na parada que vai ter que metabolizar essa proteína que você pode estar ingerindo em excesso. Por quê? Porque não se armazena a proteína. Então isso vai, ao longo dos anos, louco para comer proteína, você vai acabar tendo um problema no seu fígado. Você vai sobrecarregar o seu organismo. De novo, morte programada. Suas células têm um tempo de funcionamento, têm uma quantidade de funcionamento programada. Você vai sobrecarregar seus órgãos, isso pode gerar um problema no futuro. Isso também atrapalharia a sua saúde e longevidade. E, em contrapartida, você também tem o fato de que o alimento do cérebro é o açúcar. O alimento do cérebro é o carboidrato. A fonte de energia para o seu cérebro, para a sua mente funcionar, para o seu cérebro funcionar no seu melhor desempenho, é o carboidrato. O professor em questão, eu não vou falar o nome dele, porque, sei lá, não sei, eu acho que não é tão conhecido assim, mas enfim,
depois você vai ficar de hater aqui pra cima de mim, não sei, pode acontecer, e pode ir atrás do cara também, então, enfim, não tem nada a ver. Ele, inclusive, falou que é a opinião dele. Ele tá no meio médico, tem pontos de vista diferentes, tá? Então, ele fez uma crítica expressa à dieta cetogênica, que faz exatamente isso. Corta os carboidratos e aumenta a ingestão de proteínas. Então, ele falou que seria uma dieta que sobrecarregaria bastante o seu organismo. E deixaria o seu cérebro aí com um déficit de energia para cumprir as suas funções naturais, tá? Bom, tudo isso era o segundo ponto. E o terceiro ponto é que, dentro do yoga, se a gente pegar o yoga bem como filosofia, tá? Vou pegar de uma forma bem subjetiva, bem abstrata, mas a meta do yoga é você alcançar um estado expandido de consciência. Esse estado é chamado de samadhi, certo? O samadhi, ele vai exigir de você anos de prática dedicada. Quando você chegar ao samadhi, existem ainda vários níveis de samadhi, sendo que destes, o último seria o estágio máximo da evolução, da expansão de consciência. Existem autores que acreditam que com muitos e muitos e muitos anos, estou falando de décadas, tá? De prática de yoga, todo mundo pode chegar lá. E existem autores que falam que não, que tu precisa ser um predestinado realmente para conseguir chegar lá. Independente de quem tiver certo nessa parada, você entendeu que você vai precisar de muitos anos de prática, certo? Por isso mesmo, as técnicas do yoga, no seu estado natural, o yoga que você pratica, que eu pratico no dia a dia, elas são naturalmente técnicas que prolongam a sua vida, porque ao prolongar a sua vida, você vai conseguir ter mais tempo para perseguir esse estado de consciência que seria o samadhi, tá? Então, isso faz parte do mecanismo ali de ação do yoga. E, portanto, as técnicas do yoga, elas são técnicas que promovem saúde e longevidade, de uma forma geral. E adivinhe, várias técnicas do yoga, de purificação, de limpeza, os próprios asanas que são feitos de forma isométrica, com pouca inflamação, com pouco desgaste do corpo, aumentando muito o tônus muscular, mas não o volume muscular. Treinamento de técnicas respiratórias, aumenta a oxigenação de células. Cara, tudo que você tem dentro da prática do yoga, de forma direta ou indireta, promove uma desaceleração do seu metabolismo. Para quê? Para que você viva mais tempo e consiga chegar nesse estado de consciência expandida ainda nesta vida. E aí eu volto lá atrás. Lembra que o aumento da massa muscular aumenta o metabolismo, deixa mais caro a manutenção do seu organismo? Enfim, eu queria te mostrar, são esses 3 pontos. Documentário das zonas azuis, o entendimento do funcionamento do jejum, de como isso promove a sua longevidade e de como o aumento de massa muscular e a ingestão alta de proteínas tendem a sobrecarregar o seu organismo, prejudicando assim a sua longevidade celular, vamos dizer dessa forma, e o fato de que o yoga tem uma estrutura de técnicas que reduzem a velocidade com que o seu corpo vai envelhecendo, mediante a redução também do seu metabolismo. Tudo isso me faz ter a opinião de que eu contesto, tá? Eu não acredito que você ter massa muscular seja assim tão importante. Eu acredito que o movimento é importante para o seu envelhecimento saudável. Você tem que fazer atividade física? Sim, você tem que se movimentar todos os dias. 20, 30 minutos de uma atividade moderada é infinitamente mais saudável a longo prazo do que você fazer um treino de alta intensidade, do que você fazer um exercício extenuante, tá? Como, por exemplo, eu vivenciava no jiu-jitsu. Detalhe, vou até fazer uma adição aqui nesse finalzinho. Eu já lutei jiu-jitsu, eu já corri 10, 12, 15 quilômetros, eu já fiz... O que mais que eu já fiz? Eu já fiz crossfit, que mais? Já fiz muita calistenia. Enfim, eu gosto de esportes. Já fiz muita musculação também. Eu gosto de tudo isso. E hoje eu tenho vontade de fazer, inclusive, principalmente o jiu-jitsu. A questão não é fazer ou não fazer. Eu não estou dizendo para você não fazer. Eu provavelmente um dia voltarei a fazer porque eu curto. A questão é você ficar preso a essa ideia pensando em saúde e longevidade, sendo que, sinceramente, eu não acredito que seja bem assim. De novo, vou reforçar mais uma vez. Isso é a minha opinião.
Eu vou envelhecer fazendo atividade moderada, leve, de 20 a 30 minutos por dia, que é a minha prática de yoga, minha prática corporal, além dos meus respiratórios, da minha meditação. Eu vou envelhecer assim? É meu plano. Pode ser que as coisas mudem, mas é o meu plano. Eu vou saber se isso vai me garantir uma vida mais longeva ou não. Mas o André não vai conseguir viver uma segunda vida sobre as mesmas condições fazendo esporte para saber o que dá o melhor resultado. Então, você precisa escolher um ponto de vista para acreditar. Essa é a minha opinião atual. Ela pode mudar, tá? Mas é isso. Esse é um vídeo sem conclusão, sem te ensinar nada de passo a passo. Eu queria que você abrisse a sua mente para você observar isso, tá? Que talvez você precise de menos do que você imagina para ter saúde, para ter longevidade. Talvez você que não gosta de musculação, você não precisa se obrigar a fazer isso para você ser saudável e ter uma vida mais longa e feliz, ok? Talvez você possa ter isso com muito mais satisfação, com muito mais prazer, fazendo atividades mais leves e mais prazerosas. Se você quiser ser minha dica, eu acho que tu devia praticar yoga. Se você quiser praticar comigo, o link da comunidade Sato vai estar aqui na descrição do vídeo. Beleza? É isso. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Se você quiser deixar um comentário com a sua opinião, fique à vontade. Se for agressivo, eu vou te ignorar. Só isso. Se curte meus conteúdos, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Até lá.